E aí, pessoal, beleza? Sala de estudo de hoje a gente vai falar de saúde do adulto. Tema importante que é o sistema respiratório. Vamos abordar aí as patologias, tá? As principais delas, claro. E também falar dos diagnósticos de enfermagem, tá bom? Antes de apresentar a aula em si, né? Eu quero deixar os recadinhos aqui, porque estamos com 500 inscritos, né? Eu falei que essa semana ia ser a semana de comemoração dos 500 inscritos. Então, muito obrigado de verdade. Você que apoia, você que compartilha, você que é inscrito, claro, você que divulga, tá bom? Você que deixa sempre o joinha aí nos vídeos, tá? Então, muito obrigado de verdade, tá? Porque chegar nos 500 inscritos era uma das metas do canal e a gente alcançou essa semana agora, tá? Então, obrigado de verdade. Antes também de a gente apresentar o vídeo, a aula em si, né? Quero falar para você deixar um joinha, tá? Deixa um joinha no vídeo ou em algum outro vídeo que você ainda não assistiu, porque isso ajuda pra caramba o canal, faz com que os vídeos sejam mais bem colocados no YouTube e aí outras pessoas possam assistir também, tá bom? Então, deixa o joinha lá que ajuda pra caramba. E aí, também você acionar o sininho, porque como os meus vídeos não são com frequência e não tem essa frequência certinha, não é diário ou semanal, porque eu dependo também do material da faculdade e de preparar a própria aula, tá? Porque eu preciso estudar antes para fazer o vídeo, então os vídeos são aleatórios, tá? Então, se você não acionar o sininho, pode ser que você perca algum conteúdo que eu estiver postando. Então, deixa o sininho acionado aí para você sempre receber a notificação quando eu colocar alguma coisa nova, tá bom? Então, era isso, muito obrigado de verdade. Ainda é outro recado, mas aí é para você que está chegando agora. Você que é inscrito novo, você não conhece o canal, então o canal, esse é o RNA, tá? Eu sou o Randall. A gente faz aqui mini salas de estudo, que é para complementar, para auxiliar os seus estudos, tá bom? Ou seja, não é o conteúdo todo, não é a matéria toda que a gente vai apresentar aqui. São pontos mais importantes, tá? Dentro da disciplina, tá bom? Então é para complementar os seus estudos. Não deixa de lado os seus livros, que é muito importante, o material que é disponível pela sua faculdade, tá bom? Aí quando você tiver alguma duvidazinha, você vem e assiste, que talvez o vídeo possa te ajudar, tá bom? Então você que é inscrito novo, seja muito bem-vindo, tá? Se ajeita aí e aproveita que a gente estuda muito aqui, tá bom? Então é isso, gente. Agora sim, né? Já sabe, né? Sem enrolar. Então vamos pro vídeo que já foi bastante já. Então, sem enrolar, separa o seu material aí, se ajeita bonitinho aí, posturinha para estudar. Separa tudo direitinho aí, porque na hora que tá estudando, meu negócio é papum. Então, se ajeita direitinho aí, postura, separa o seu material. Não esquece, né? Aquele lanchinho de sempre, saudável, mega saudável, gente. Porque o lanchinho saudável tem que ter, né? É sempre o lanchinho saudável. E também atividade física, tá? Estamos incluindo aí atividade física, que aí ó, um spoiler aí para semana que vem, tá? Que vai ter vídeo de saúde da mulher. Então, lanchinho saudável e atividade física previne o câncer de mama, tá? Olha aí, ó, fica a dica, tá? Fica a dica aí que atividade física e lanchinho saudável ajuda muito. Não só isso, né? Ajuda em tudo, né? Então, lanchinho saudável e atividade física e bora pro vídeo. Vem comigo! Então é isso aí, pessoal. Vamos lá. Saúde do adulto. Vamos pegar a canetinha. Vamos de vermelho. Vamos de vermelho hoje, né? Para combinar aqui, ó. Então vamos embora. Aqui, ó, um slide só com todas as patologias do sistema respiratório que a gente precisa, tá? E só que antes a gente vai precisar entender um pouquinho de anatomia e fisiologia do sistema respiratório, porque aqui tem tudo a ver com isso, tá bom? Então a gente vai começar aqui no derrame pleural, mas antes vamos falar como é essa anatomia, essa fisiologia. Então a gente tem lá o nosso órgão principal que a gente está falando, que é o nosso pulmão, tá? Ele faz parte ali das vias aéreas inferiores, assim como os nossos alvéolos, brônquios e bronquíolos, tá? Fora isso, a gente vai ter as pleuras, tá? Essas pleuras, elas são em duas, tá? E uma delas
fica mais próximo ao nosso órgão, ao pulmão, e a gente chama ela de pleura visceral, por conta da víscera, do órgão, do pulmão mesmo. Tá? E a outra, a gente chama ela de pleura parietal, que ela fica um pouquinho mais distante, na verdade, mais próximo da parede da caixa torácica. Tá? Essas duas pleuras são membraninhas finas que favorecem aí a expansibilidade do pulmão, assim como também produzem um líquido que é o líquido pleural, tá? Que fica entre essas membranas, tá bom? E entre essas membranas a gente também tem um espaço que se chama espaço pleural, tá? Então, a função fisiológica desse líquido e dessas membranas é auxiliar na expansão do nosso pulmão, tá? Manter também a nossa pressão negativa do pulmão, e a gente vai falar aqui mais para frente sobre isso também, tá? E esse líquido facilita, filtra, lubrifica essas duas membranas para que elas não colabem, ou seja, não grudem uma na outra, tá bom? Então, é isso aí que você precisa entender agora sobre fisiologia. Eu vou deixar aqui em cima um vídeo até um pouquinho antigo, tá, do semestre passado, sobre essa parte do sistema respiratório de fisiologia, tá? Que a gente fala lá sobre as pleuras e sobre esse líquido aí. Então, eu vou deixar aqui, tá? Para você dar uma assistida lá e entender bem legal a parte fisiológica disso. Então, vamos continuar aqui agora o que é realmente o derrame pleural. Então, a gente já entendeu o que acontece lá na fisiologia. Então, esse líquido que está entre as duas pleuras, tá? É fisiológico, produzido pelo nosso órgão mesmo, e ele vem dos vasos, tá? Dos vasos sanguíneos, os capilares dessa membrana, tá? E ele filtra, essa membrana vai filtrar o plasma. Isso é importante, tá? Então, da onde vem esse líquido pleural? Do plasma, tá? Então, tem lá essa substância aqui no nosso sangue, e quando ele chega próximo das pleuras lá no pulmão, essa pleura vai absorver isso daqui e transformar ele em líquido pleural. E quem vai fazer a eliminação desse líquido pleural é o sistema linfático, tá bom? Assim como qualquer outra parte de eliminação do nosso organismo passa pelo sistema linfático. Aí é o seguinte, o que acontece no derrame pleural? Ou nessa modalidade aqui, ó, nesse tipo aqui, ó, de transudato. Ou seja, esse tipo aqui, a gente vai estar mais relacionando a interno. Ou seja, eu vou ter, que é a nossa causa mais comum aqui, o desequilíbrio entre a produção e a eliminação desse líquido pleural. Ou seja, eu estou produzindo ele pelos meus vasos, tá? E estou armazenando no meu espaço pleural. Só que por conta desse desequilíbrio, ou eu não estou eliminando direito, ou eu estou produzindo demais. E aí eu começo a acumular esse líquido no meu espaço pleural. Assim como eu falei, esse espaço ele é fechado, tá? Então não tem como extravasar esse líquido. Ok? Mas acumular tem jeito. Então, é exatamente isso que é o derrame pleural. É o acúmulo excessivo do líquido pleural por desequilíbrio entre a produção e a eliminação. Isso aqui é no transudato, ok? E a gente tem que lembrar que nesta modalidade eu não tenho infecção, ok? Porque ele é interno, é só por conta do desequilíbrio entre produção e eliminação, beleza? Então, no transudato eu não tenho infecção, ok? Como que eu vou tratar esse paciente? Eu vou ter que drenar ele, tá bom? E essa drenagem a gente vai chamar de toracocentese, beleza? Então, a gente vai drenar esse líquido do paciente lá da pleura. E aí, pensando aqui que eu não tenho nenhum fator infeccioso, nenhum agente infeccioso, nenhuma inflamação, nem infecção, então esse líquido que vai sair no meu dreno, ele vai ser transparente, tá? Porque
essa cor desse líquido aqui é essa daí, meio transparente, meio gelo, tá bom? Então, assim que você verificar no dreno, você já vai conseguir identificar se esse derrame pleural ele é por transsudato ou por exsudato, tá? Que a gente já vai falar agora. Beleza? No transsudato, então somente o desequilíbrio entre produção e eliminação. Quando a gente falar de exsudato, então é de uma forma mais externa, ou seja, vem com infecção. Então é aqui que é importante. Ó, a primeira diferença entre o transsudato e o exsudato é que um tem infecção e o outro não. O que tem infecção, como que vai ser então a cor dessa drenagem, desse líquido que a gente vai estar drenando? Amarelado, esverdeado, aquela cor característica de infecção. Beleza? Então, por aí a gente já começa a determinar se ele é exsudato ou transsudato. O que vai acontecer? Nesse ponto aqui, a gente vai estar associando a outra patologia, tá? Então, o exsudato, quando eu vou ter esse derrame, ou seja, o acúmulo de líquido no meu espaço pleural por exsudato, eu vou estar associado a outra patologia, tá? No caso aqui, uma pneumonia, por exemplo, tá bom? A pneumonia pode levar a um derrame pleural por exsudato, porque a própria pneumonia já é uma infecção, ok? Existe também esse derrame pleural por exsudato a fatores de risco extrínsecos, por exemplo, o tabagismo. Ok? Por quê? O tabagismo vai me ocasionar diversos processos inflamatórios na minha região pleural. E aí, o que vai acontecer? Esses processos inflamatórios vão gerar secreção e aumento do meu líquido pleural, fazendo com que eu tenha esse acúmulo. Por quê? O meu sistema linfático não vai dar conta de expelir, de eliminar tudo isso, tá bom? Então, eu vou ter mais acúmulo naquele espaço pleural. Vai extravasar esse líquido? Não, não vai, mas ele vai acumular. E ele vai começar a acumular na minha base do meu pulmão, na região do espaço pleural, e vai subindo, tá? Então, é isso que vai acontecer. O que a gente vai fazer aqui? Drenagem. Qual é o nome para essa drenagem? Toracocentese. Tá bom? É a drenagem. Não pode esquecer que esse líquido que está lá, que é esse líquido pleural, no espaço pleural, ele é entre 5 e 15 ml só desse líquido pleural, tá? E quando a gente vai fazer essa toracocentese, a gente só vai fazer ela até, no máximo, se eu tiver 1.500 ml para drenar. Porque depois disso precisa ser outros procedimentos, tá bom? Então, lembrar que o tratamento para o meu derrame pleural é a drenagem, que a gente vai chamar de toracocentese, ok? Então é isso aí de derrame pleural, só isso, tranquilo. E aí a gente pensar em cuidados de enfermagem, o que a gente tem que fazer é tratar isso daqui, ó, tá? Por quê? A gente precisa tratar a causa. Se essa causa for o desequilíbrio de produção e eliminação, o fato de você drenar esse líquido pleural já vai corrigir esse desequilíbrio, tá? Então, na nossa função aqui, vamos fazer um dreno nele, beleza? Então, gente, pensando aqui nessa drenagem, os cuidados de enfermagem estão simplesmente associados à quantidade de líquido que vai ser drenada, tá? Monitorar esse dreno, fazer o curativo na inserção, tá bom? Então, esses aqui seriam os cuidados sobre o derrame pleural, tá? Então, vamos continuar. Atelectasia agora. O que acontece na atelectasia? É isso aqui, ó. Colabamento dos alvéolos. E o que é colabar? É grudar um no outro, tá bom? Então, eu tenho lá os meus alvéolos, que também tem um líquido interno deles, tá bom? E aí, por algum motivo, esses alvéolos colabaram, tá bom? Então, isso se chama atelectasia. E essa atelectasia, ela pode ser tanto obstrutiva como não obstrutiva, tá bom? Só que
independente do tipo de obstrutiva ou não obstrutiva, o nosso tratamento vai ser a ventilação não invasiva, que não é a ventilação mecânica, tá bom, gente? Essa ventilação não invasiva, o nosso paciente vai ficar soprando um equipamentozinho que tem umas bolinhas assim, para ficar elevando essas bolinhas com o ar, tá? E por que ele vai fazer isso? Para estimular os alvéolos, tá bom? Para eles abrirem e voltar a funcionar, ok? Quando a gente tem essa atelectasia obstrutiva, a gente vai ter acúmulo de secreção, tá bom? Vai colabar, vai ter dificuldade respiratória? Vai, porque justamente onde tem os alvéolos é onde faz a hematose, tá? Então ele vai ter um pouco de dificuldade respiratória, mas com esse tratamento aqui, tá? De ventilação não invasiva, a gente consegue corrigir essa patologia. Beleza? Então vamos seguir. Então, gente, a gente chegou aqui no pneumotórax agora, tá? Então, o que é o pneumotórax? Então, o pneumotórax é a entrada de ar, tá? Entrada de ar no espaço pleural. E ele pode acontecer de duas formas, ou espontâneo ou traumático. O espontâneo, ele pode ser chamado também de pneumotórax simples, tá bom? E aí, ele vai ser causado por um processo infeccioso ou inflamatório, tá? Decorrente da formação de uma fístula broncopleural, tá? Então, eu vou ter... Porque é o seguinte, ó, o pneumotórax é a entrada de ar. Então, eu preciso romper a minha pleura, ok? Ou a visceral ou a parietal. Eu preciso do rompimento dela. Então, no espontâneo, por causa do processo inflamatório aqui, o processo infeccioso, decorrente de uma fístula broncopleural, eu posso ter o rompimento dessa pleura. E aí eu tenho um pneumotórax espontâneo ou simples, porque eu vou ter a entrada de ar por causa dessa fístula aí, né, do rompimento dessa fístula, ok? E aí também o rompimento da minha pleura, tá certo? Então, o pneumotórax é a entrada de ar no meu espaço pleural decorrente da ruptura da minha pleura, ok? É isso daí que acontece no espontâneo ou simples, tá bom? E no traumático, aí é quando eu tenho um objeto pérfuro cortante que perfurou realmente toda a minha caixa torácica, todo o meu pulmão e, consequentemente, perfurou também as minhas pleuras, ok? Isso aqui pode ser interno, por exemplo, se eu tenho a fratura de uma costela, por exemplo. A fratura de uma costela pode perfurar a minha pleura e causar um pneumotórax traumático, tá? Assim como eu vou fazer, o médico, né, vai fazer passagem de um catéter, e aí ele pode também lesionar a minha pleura e causar um pneumotórax traumático. Ou simplesmente uma arma de fogo, uma arma branca, né, uma faca, tá bom? E aí, na região do tórax, se eu tiver essa lesão, com certeza eu vou ter a ruptura da minha pleura, tá? E aí eu vou causar um pneumotórax traumático, tá bom? Um ponto importante sobre o pneumotórax é que quando ele é esse pneumotórax traumático aberto, ou seja, por arma de fogo ou arma branca, precisa ser feita uma intervenção de emergência, tá? Porque interromper esse fluxo de entrada de ar pode salvar a vida do paciente, tá bom? Então, paciente com essa lesão, tá, de objeto pérfuro cortante aberto, ou seja, que veio realmente de fora, não no caso da fratura de costela, eu preciso atender esse paciente muito rápido, tá? Porque pode realmente salvar a vida dele. Porque, como a gente falou, as pleuras mantêm essa pressão negativa no meu pulmão. Se eu tenho essa lesão na minha pleura, eu vou tirar essa pressão negativa e o meu pulmão vai simplesmente murchar,
tá? Ele vai literalmente murchar mesmo. E aí eu vou ter uma dificuldade respiratória muito acentuada e eu posso levar esse paciente a óbito se eu não tratar rápido, tá bom? E aí o que eu posso apresentar? O que meu paciente vai apresentar? Dor torácica, desconforto torácico, tá bom? Vai ter uma taquipneia também leve, junto com uma dispneia, óbvio, né? O desconforto, a dificuldade de respirar, ok? Então, o que a gente pode avaliar, principalmente no exame físico, para a gente verificar qual é o lado que ocorreu esse pneumotórax? Por exemplo, se ele for espontâneo, né? Ou se ele for traumático interno e eu não tenho a lesão, né? Pelo objeto pérfuro cortante. Então, eu posso avaliar pela traqueia, tá? Quando eu vou fazer o exame físico da minha traqueia e eu tenho um pneumotórax, ela vai estar deslocada para o lado oposto da minha lesão, ok? Então, ó, vou fazer um desenho bem simples aqui, ó. Essa é a minha traqueia e esses aqui são meus 2 pulmões, tá bom? Então, se eu tenho a lesão deste lado, tá bom? Eu vou fazer uma pressão nesse sentido, ok? E aí a minha traqueia vai estar deslocada neste sentido também, tá bom? Então, é exatamente isso. Então, eu olhando aqui, ó, pensando no meu paciente que está em posição anatômica, tá bom? Ele está de frente aqui, esse paciente. Então, eu estou sofrendo uma pressão no meu pulmão direito, tá bom? No meu pulmão direito. E a minha traqueia vai estar deslocada para o lado esquerdo, tá? Então, isso vai identificar o meu pneumotórax. Que lado que está a lesão do meu pneumotórax, tudo bem? Então, ó, o paciente está na posição anatômica, ou seja, este lado aqui é o lado direito, esse lado aqui é o lado esquerdo, tá? E aí, a lesão foi desse lado, o pneumotórax está desse lado, a pressão sofrida é aqui, o meu pulmão murchou, tá? Eu já estou com dificuldade respiratória e a minha traqueia que está aqui em cima, ela vai ser deslocada para a esquerda, ou seja, o lado oposto da minha lesão, beleza? Então é assim, pelo exame físico, você já consegue identificar o lado do meu pneumotórax, beleza? E aí, como é que a gente vai tratar esse pneumotórax? A gente precisa drenar novamente o ar, tá? Óbvio que a gente vai fazer, se for um pneumotórax traumático, vamos fazer o curativo aqui, né? Pelo objeto pérfuro cortante, mas vamos precisar drenar esse ar que está invadindo aí o meu espaço pleural. E aí, como que eu vou saber, através do meu dreno, como que eu vou saber que ele está no local certo? Então, a passagem de ar pelo meu dreno, tem lá a nossa marca d'água, né, no dreno, e aí eu vou ver as bolhas nessa marca d'água, tá? Isso quer dizer que está entrando ar ali. Então, ou seja, o meu dreno está no local certo e está drenando o ar, beleza? Então, eu tenho pneumotórax de duas formas, o espontâneo ou simples e o traumático, e a forma de tratamento é drenar esse ar, trazer ele para fora do meu espaço pleural, beleza? Então, é isso aí, pneumotórax. Vamos seguir. Então, gente, dando sequência aqui, a gente vai falar de pneumonia agora. Então, vamos entender primeiro a fisiopatologia da pneumonia, ok? Então, o que vai acontecer? O que é a pneumonia? Então, é a infecção, tá? Através de um agente bacteriano, normalmente bactéria, tá? Mas pode ser viral? Pode também ser por vírus, tá bom? Mas normalmente é bactéria. E aí, essa bactéria, ela tem uma preferência pelas minhas vias aéreas inferiores, que eu já tinha comentado lá no começo do vídeo, e ela vai se instalar nos meus alvéolos, ok? Então, quando esse agente infeccioso invadir o meu organismo, principalmente a região estéreo, que é os meus alvéolos, eu vou ter um processo inflamatório, tá bom? Uma reação inflamatória. Vou ter também mediadores inflamatórios, fazendo quimiotaxia, tá bom? Vou até deixar também outro cardzinho aqui sobre a aula de patologia, tá? Sobre inflamação, beleza?
que aí é só para entender o que vai acontecer aqui. Então, rapidinho, vou ter a inflamação, vou ter células de defesa, e aí, o que vai acontecer? Eu vou ter o aumento da secreção ali no meu alvéolo. E o que é essa secreção ali? É uma compensação fisiológica, para evitar que essa bactéria que está alojada se prolifere, tá bom? Mas, com o tempo, essa secreção começa a causar dificuldade respiratória, ok? Então, a secreção é fisiológica, tá? Não é a bactéria que está causando, é o próprio organismo, só que ela, em excesso, vai causar dificuldade e aí realmente vai causar esse acúmulo de secreção dos meus alvéolos. E aí, na minha ausculta pulmonar, o que a gente vai ouvir ali? Ronco, tá? Ronco porque eu tenho um acúmulo de secreção, ok? Essa secreção pode também ocasionar um edema, tá? E aí pode levar a uma hipoventilação, tá? Ou seja, eu vou ter uma deficiência respiratória aí, tá? Então, isso é a fisiopatologia da pneumonia. Então, de que forma eu posso adquirir essa pneumonia? Essa aqui, ó, de baixo que eu coloquei, ó, é a forma mais comum, ou seja, adquirir ela no dia a dia, diariamente aí andando na rua, alguém transmite para outra pessoa, tá bom? Então, essa forma aqui é a mais comum. Quando é que a gente vai caracterizar que ele adquiriu a pneumonia na comunidade? Nas primeiras 48 horas, tá bom? Então, o paciente procurou o serviço de saúde hoje e disse que está com pneumonia e que começou ontem. Então, ele adquiriu na comunidade, ok? Nas primeiras 48 horas, a gente vai falar que esse paciente tem pneumonia adquirida na comunidade. Essa patologia aqui, principalmente, vai acometer o idoso, tá? Porque ele já tem uma deficiência imunológica e também uma deficiência já dos próprios alvéolos. Mas eu tenho milhões de fatores de risco, principalmente aí o tabagismo, tá? Porque vai prejudicar demais os meus alvéolos e aí eu vou ter recorrência de pneumonia aí por conta do tabagismo, ok? Outra forma que eu posso adquirir a pneumonia é da forma hospitalar, tá? Então, adquirida no hospital, ou seja, meu paciente está internado e aí ele adquiriu a pneumonia. Aqui eu vou considerar que passado 48 horas, ok? Então, internei hoje por conta de uma outra situação, ok? Internei o paciente hoje por conta de outra situação, passou 48 horas da minha internação e ele apresentou pneumonia. Aí eu vou falar que essa pneumonia foi hospitalar, ok? Então, aqui na pneumonia adquirida no hospital, precisa passar 48 horas de que ele está internado, ok? Se ele internou e não tem 48 horas ainda, a gente vai associar que ele pegou isso na comunidade, beleza? Outra forma, que é associada à ventilação mecânica. Então, o paciente está entubado lá. Entubou o paciente porque ele não tem condições de respirar sozinho. Quando é que eu vou falar que essa pneumonia foi por causa da ventilação mecânica? Também quando ele tiver passado 48 horas dessa intubação. Ou seja, paciente internou, intubou, passou 48 horas e ele apresentou pneumonia. Aí a gente vai associar ela à ventilação mecânica, beleza? E por último, a gente tem associada a cuidados de saúde. O que vai acontecer nesses cuidados de saúde aqui? Principalmente, eu tenho um paciente idoso que está numa ILP, ou seja, uma instituição de longa permanência. Se ele estava lá na instituição de longa permanência e aí foi procurar o serviço de saúde com uma pneumonia,
Então, essa pneumonia a gente vai caracterizar ela como relacionada a cuidados de saúde. Outra situação é químio. Tá? Então, o paciente está fazendo a químio e aí apresentou pneumonia decorrente dessa químio. Então, a gente vai falar que está relacionada a cuidados de saúde, beleza? Então, essas 4 formas aqui são as mais comuns para a gente adquirir. Claro que a adquirida na comunidade é a mais recorrente, tá? E são essas formas da gente adquirir pneumonia. Pneumonia, como eu falei, normalmente ela é bacteriana. Como é que a gente vai tratar isso aqui? É antibiótico, não tem jeito, antibiótico, vai ter que fazer antibiótico terapia. Eu posso dar o expectorante também junto, tá? Fazer a medicação junto com o expectorante, claro, tudo prescrito pelo médico, tá? Mesmo a pneumonia vai ser diagnosticada por ele, tá? Então, o que a gente vai? Qual que seriam os cuidados para a gente aqui? Orientar ele, porque se ele tiver hospitalizado, então a gente vai fazer essa medicação, o aprazamento direitinho dos antibióticos, tá? Mas se ele for para casa, então a gente vai orientar ele que hora que ele tem que tomar, que antibiótico não pode sair do horário, tá? Vai fazer associação com um expectorante, tudo bem? Então essa vai ser a nossa função aí em relação às pneumonias. Lembra que o derrame pleural, principalmente o exudato, ele está associado a uma patologia? Então, ela está aqui, ó. Aí, ó. A patologia está aqui. Então, uma complicação da minha pneumonia é o derrame pleural. Beleza? Então, a pneumonia, que é uma infecção principalmente bacteriana, pode levar a um derrame pleural, pensando numa complicação dessa situação aqui. Certo? Então, é isso aí. Vamos para o último, que é a síndrome da angústia respiratória do adulto, que a gente chama de SARA, tá? O que vai acontecer nessa SARA? A fisiopatologia é a mesma, aliás, não a mesma, mas ela é bem parecida com a pneumonia. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter um agente infeccioso, eu vou ter um mediador inflamatório, tá bom? Porque aqui já vamos considerar que você já assistiu a aulinha de patologia de inflamação e já entendeu como que funciona todo o processo inflamatório. Aí eu vou ter um ponto aqui importante, ó, é aqui que é importante, ó. Aumento da permeabilidade capilar. Gente, esse 4 aqui está errado, tá bom? Desconsidera aqui, ó. Aumento da permeabilidade capilar é um só, tá bom? Então desconsidera esse 4 aqui. O que vai acontecer? O meu capilar do meu alvéolo, ele vai aumentar de tamanho e aí o meu surfactante, que é o líquido que evita o colabamento dos meus alvéolos, vai começar a sair, tá? Ele vai começar a sair. Eu vou ter perda de surfactante, tá bom? Então, eu aumentei a permeabilidade, ou seja, eu aumentei os buraquinhos do meu alvéolo, do meu capilar ali, do meu alvéolo, e aí esse surfactante vai extravasar, ok? Com esse extravasamento, eu vou ter a entrada de líquido na minha região pulmonar, ok? E aí eu vou ter um colapso alveolar por conta da entrada e do excesso de líquido, beleza? Com isso, o que vai acontecer? Minha troca gasosa, ou seja, minha hematose, vai ficar totalmente comprometida e aí eu vou ter uma situação gravíssima de hipoxemia, tá? Então, essa situação aqui é o passo a passo da minha síndrome. Lembra que a gente até já comentou em outras aulas que a síndrome ela é diferente de uma patologia específica, porque a síndrome traz para a gente vários sinais e sintomas inespecíficos, tá bom? Então, essa sequencinha aqui é importante para você diagnosticar o paciente com SARA, tá bom? Então, vamos lá, ó. Eu vou ter o agente infeccioso, ok? Eu vou ter o processo inflamatório, eu vou ter o aumento da minha permeabilidade capilar, vou perder o surfactante, tá bom? Vai ter entrada de líquido,
colapso alveolar, que aqui já começa a ficar complicado, tá? Troca gasosa comprometida, ou seja, hematose já era, e aí eu tenho situação de hipoxemia, tá? Ou seja, baixa muito grande de troca gasosa e de respiração, beleza? Como é que eu vou tratar esse paciente? Aí, ó, ventilação mecânica, não vai ter jeito, vai ter que entubar ele, certo? E antibiótico, por quê? Por causa do meu agente infeccioso. Ok? Então, é isso aí, ó. A SARA é esse processinho aqui, beleza? Gente, então é isso. Sistema respiratório tá todo aí. O vídeo ficou um pouco longo, mas eu falei tudo que eu precisava aí sobre o sistema respiratório. Então, se você gostou da aula, ficou até o final, se ela não ficou cansativa, então deixa um joinha, que ajuda pra caramba aí o canal, tá? Se inscreve no canal se você não for inscrito. Aciona o sininho para você receber as notificações sempre que eu postar vídeo novo. Me acompanha lá, me segue nas redes sociais, Facebook, Instagram, ok? Pode deixar comentários lá, pode deixar sugestões, que a gente está sempre aberto a mudanças aí. Beleza? Então, se você gostou, muito obrigado, bons estudos e até a próxima!